Fala galerinha do YouTube, tudo na paz? E no vídeo de hoje quero falar com você, investidor, quais os sites que eu utilizo para analisar as minhas ações e quais são as métricas que a gente utiliza na hora de analisar um ativo, na hora de estudar um ativo para colocar em carteira. Antes de iniciar, pessoal, gostaria de pedir que você deixasse o like nesse vídeo, isso é muito importante para toda a nossa equipe de produção. Caso você não seja inscrito no canal ainda, peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, pois dessa forma, toda vez que eu criar ou postar vídeos novos, vocês serão informados, beleza? Pessoal, antes de apresentar os sites que eu utilizo para fazer análise dos meus ativos ou para você também pesquisar e analisar os ativos que você irá estudar para incrementar a sua carteira, quero apresentar para você, investidor, aonde você irá encontrar os ativos para estudar, para incrementar na sua carteira. É o site da B3, é um site bem completo, lá vai ter as empresas listadas além dos seus setores de atuação. Por exemplo, se você entrar lá, gás, energia, vai ter lá as empresas que são listadas. Proteína, vai ter lá as empresas que são listadas. Construção civil, vai ter lá as empresas que são listadas. Diante disso, você consegue fazer a análise dessas empresas, verificar se aquela empresa talvez que você gosta, que você acha interessante colocar num portfólio, também esteja lá. Com isso você consegue analisar, estudar sobre a empresa, bonitinho. Todas as empresas, como eu falei, elas possuem 4 letras e um final, que é o final 3, final 4, final 5, final 6, final 11. Então, pessoal, tem um vídeo meu aqui, vou deixar aqui no card, tá? Para vocês verem. Vão lá depois, se vocês não assistiram ainda esse vídeo, vão lá depois, assistam esse vídeo, tá muito legal. Eu tentei passar tudo sobre ações neste vídeo, então vai ser muito importante vocês darem uma analisada caso vocês não saibam o que é cada finalzinho ali de uma ação, beleza? Agora, pessoal, quero mostrar para você, investidor, quais sites que eu utilizo para fazer análise, para estudar as empresas que eu vou adicionar em carteira ou apenas estudar algum ativo, beleza? O primeiro site, pessoal, o site do fundamentos.com.br, é um site bem completo. Lá você vai conseguir analisar a ação que você deseja, consegue estudar o ativo que você deseja para colocar em carteira. É um site bem completo, possui várias métricas. Caso você tenha alguma dúvida de alguma métrica, tem um sinal de interrogação no site que você consegue colocar o cursor em cima e verificar o que aquele parâmetro quer dizer. Por exemplo, um PL, ou um ROI, ou um ROIC, margem líquida, EBITDA. Tudo isso ali, você colocando o cursor em cima, você consegue saber o que cada parâmetro é. Como eu sempre digo aqui, pessoal, é bom a gente estudar, conhecer cada parâmetro ali, saber o que é um PL, saber o que é um ROI, saber o que é um ROIC, saber o que é um FCO, entender bastante pelo menos o conceito dos parâmetros, não para fazer como se fosse uma receita de bolo, mas realmente entender o que você está fazendo, qual que é o parâmetro que você está analisando, por que você está analisando, se aquele parâmetro que você está analisando é para a empresa, porque como a gente vai ver, dependendo da empresa, alguns parâmetros eles mudam. Por exemplo, se você for analisar uma empresa do setor bancário, provavelmente irá ser diferente da análise talvez de uma empresa de construção civil, que vai ser talvez diferente de uma análise de uma empresa do setor de tecnologia e assim vai. A única coisa que não tem nesse site, e aí eu vou falar o outro site que eu também utilizo, é a questão da governança. Se aquela empresa está listada no novo mercado, qual que é o tag along, qual é o free float dela. Nesse site não possui isso, e eu acho bem importante a gente saber qual que é o nível de governança, qual que é o tag along, qual que é o free float dessa empresa. Isso é muito importante, pessoal. Outro site que eu utilizo, pessoal, é o site do Eduardo Cavalcante, que é o Fundamentei. É um site bem completo. Lá sim, você consegue também fazer análise da sua ação, daquele ativo que você quer estudar para colocar em carteira. Neste site você consegue verificar qual que é o nível de mercado, se é do novo mercado, se é tradicional, qual que é o tag along, qual que é o free float. No site do Fundamentei você vai conseguir analisar todas as métricas que na minha concepção são muito importantes. Eu utilizo esses dois sites complementares para fazer análise das empresas que eu vou colocar em carteira. Outra coisa muito importante também, pessoal, e esse aqui pode ficar tema para outro vídeo, é a questão da gente fazer análise das DRS, uma demonstração de resultados ali das empresas, que ali a gente vai analisar alguns pontos. Mas se eu for colocar isso tudo num vídeo só, o vídeo vai ficar muito extenso para você, investidor. Então, esse vídeo eu vou trazer os parâmetros para a gente fazer a análise das empresas que a gente vai colocar ali em carteira. E no próximo vídeo a gente pode entrar dentro dessa métrica para analisar a DRE ali.
E a DRE não tem muita dificuldade também, tá, pessoal? É uma coisa muito simples de analisar, ele vem trazendo tudo bem explicadinho, sem nenhuma dificuldade. Mas caso você nunca tenha visto uma DRE, eu vou sim, posso trazer no próximo vídeo a questão da análise de uma DRE, a gente analisar ali uma DRE, beleza? Estamos aqui, pessoal, no site do Fundamentei, do Eduardo Cavalcante. Vamos fazer a análise de um ativo aqui. E esse ativo que eu irei colocar não é recomendação de compra ou de venda, tá? A gente só está fazendo como objeto de estudo. Eu sempre falo aqui com vocês que devemos estudar, procurar os ativos, entender. Isso é só objeto de estudo, tá? Vou colocar a empresa hoje aqui que a gente irá verificar, que é a NBR, que é a EDP. Quando abrimos aqui, pessoal, conseguimos verificar qual que é o ativo, EDP Brasil, holding que atua em geração, distribuição e comercialização de energia. Caso vocês queiram mais detalhes, é só clicar aqui em ver mais detalhes. Descendo mais um pouquinho, pessoal, a gente consegue ver qual é o segmento de listagem, qual que é o tag along e qual que é o free float da empresa. Segmento de listagem, pessoal, vou deixar aqui na descrição do vídeo também o que seria, mas para vocês entenderem, o segmento de listagem, dependendo do segmento, elas têm que cumprir alguns requisitos. Por exemplo, a empresa que estiver no novo mercado, ela só pode colocar disponível no mercado ações ONs, que seriam as ações ordinárias, as ações do acionista controlador ou as ações do proprietário da empresa. Outra questão também, pessoal, é que o free float ela deve ter mais de 25% das suas ações disponíveis no mercado. Teve um vídeo aqui que eu falei sobre tag along, sobre free float, mas o tag along basicamente é caso o acionista controlador venha a vender essa empresa, qual que é a sua segurança de você reaver o valor que ele mesmo irá vender aquele ativo. Por exemplo, caso a cotação esteja a R$20 e o acionista controlador venda aquela empresa a R$20, você tem 100% de chance de receber os R$20. Free float basicamente é a porcentagem de ações que é disponibilizada para o mercado acionário comprar aquelas ações. E quando a gente fala de free float também, a gente está relacionando qual que é a liquidez daquele ativo, qual que é a velocidade de transformação do dinheiro na sua conta. Então quer dizer que um free float acima de 25% é que a liquidez daquele ativo é bem alta, ou quer dizer que várias pessoas estão negociando aquele ativo no mesmo dia, ou que a porcentagem de ações que estão disponíveis no mercado é bastante alta. Outra coisa também, pessoal, tem aqui os sócios da empresa, caso vocês queiram verificar. Descendo mais um pouquinho, a gente consegue ver qual é o valor de market cap da empresa. Quer dizer que se nós pegarmos todas as ações que estão disponíveis no mercado e multiplicar pelo valor da cotação, provavelmente vai dar esse valor aqui, ó, ou bem próximo. O ano de fundação da empresa. Do lado, nós temos qual que é a porcentagem dessa empresa no índice Ibovespa. Mais para o lado, a gente consegue verificar quando irá sair o balanço do segundo semestre ou segundo trimestre da empresa. Se descermos mais um pouquinho, a gente consegue verificar alguns comunicados, que são os fatos relevantes ali que aparecem, né? Algum fato relevante de compra de algum ativo, ou de venda de algum ativo, de alguma coisa. Se vocês quiserem clicar, vocês conseguem verificar qual que é o fato relevante que ela lançou. Dentro disso, conseguir entender aqui o que eles lançaram para o mercado. Tendo mais um pouquinho, vocês conseguem ver o relatório da administração trimestral, que deve ter sido do primeiro trimestre. Se vocês conseguirem clicar, vocês conseguem ler certinho, bonitinho. Isso aqui a gente pode trazer numa outra hora, tá? Mas só para vocês entenderem. Caso vocês desçam mais um pouquinho, vocês conseguem verificar a cotação da ação. E aqui entramos numa parte mais importante na hora de fazermos realmente a análise da nossa empresa que iremos estudar, talvez para colocar na carteira, ou que estamos a fim de colocar na carteira e queremos ter umas métricas para analisar a empresa. Com isso aqui a gente consegue ter uma base muito boa de análise. Já passamos pela parte do segmento de listagem, o tag along, o free float. Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês as métricas que eu analiso na hora de colocar um ativo em carteira, que eu acho que são bem importantes. É aquilo que eu falei, pessoal, todos esses parâmetros aqui vocês devem estudar, entender cada um, para saber identificar se realmente o que vocês estão fazendo, a análise é correta, se vocês estão seguindo os parâmetros corretos para analisar aquela empresa.
Lembrando que para cada tipo de empresa, dependendo, temos uma forma de análise diferente. Isso aqui é uma empresa do setor elétrico. Talvez se vocês forem analisar uma empresa do setor bancário, provavelmente vai ser diferente. Se vocês forem analisar uma empresa do setor de tecnologia, provavelmente também vocês vão ter que analisar de uma forma diferente. Então entendam aqui quais são os parâmetros. Entenda o que é um patrimônio líquido, uma receita, um EBITDA, um resultado financeiro, lucro líquido, a margem, o ROI, caixa, dívida, dívida líquida sobre o EBITDA, FCO, CAPEX, FCL, CAPEX, proventos e payout. Se vocês entenderem o que isso significa, irá ficar muito mais simples vocês fazerem análise dos ativos que vocês querem colocar em carteira e não seguir uma receita de bolo pronta. Indo à linha, pessoal, a primeira coisa que eu analiso na hora de verificar se eu vou colocar um ativo em carteira ou não é a margem líquida daquele negócio. Eu começo verificando a margem líquida. Ela quer dizer que qual é a margem que aquele negócio tem em cima do produto que ele está vendendo. Então, quer dizer, quanto menor a margem, menos barganha ele vai ter na hora de comercializar aquele produto ou aquele artigo que ele está vendendo. Enfim, a margem para mim é muito importante. Uma margem líquida também é uma margem acima de 2 dígitos. Outra coisa também que eu analiso, pessoal, é o ROI. A sigla em inglês, Return on Equity. Em outras palavras, seria, caso a empresa ela pegasse e colocasse R$100 no negócio, R$100 iriam voltar para o nosso bolso, para o bolso do acionista. Pessoal, o ROI, para ser um ROI bom, tem que ser um ROI que seja acima de 2 dígitos. Acima de 10, 11, 12, 13 e assim vai, tá? Um ROI bom é um ROI acima de 2 dígitos. Outra coisa também, pessoal, que eu analiso é a dívida da empresa. Se essa empresa não está muito endividada, qual é o nível de dívida dessa empresa? Lembrando que empresas, elas emitem dívida, elas consomem dívida e dependendo do nível de dívida, é sim saudável para a empresa. Isso também é tema para outro vídeo, tá? Eu posso trazer aqui para vocês, mas sim, a dívida, dependendo do tamanho da dívida, é boa. A gente não pode pegar uma empresa muito endividada. Então, a dívida é uma coisa que sim, eu analiso na hora de verificar uma empresa para colocar em carteira. E aqui a gente consegue verificar qual que seria uma dívida saudável para a empresa. Nesse caso aqui, seria menor que 3, que ele já te dá o parâmetro certinho, tá vendo? Hoje a dívida dessa empresa está 1,7, está abaixo de 3, então tá bom. Outra coisa que eu analiso também, pessoal, é qual a disponibilidade de caixa dessa empresa. Quando a gente fala de caixa, pessoal, é para reinvestir no negócio ou talvez para quitar um pouco a dívida aqui. Então, caixa eu utilizo também. Eu analiso se esse caixa é baixo, caixa atrativo, como que está o caixa da empresa. Outra coisa que eu verifico também, pessoal, qual é o lucro líquido da empresa, se esse lucro ele está crescente. Sempre a gente fala que a função social de uma empresa é dar lucro. Esse lucro ele pode ser crescente ou constante. Nesse caso aqui é um lucro crescente. Ela começou com um lucro de 831 milhões, depois ela deu uma quedinha aqui, mas depois dessa queda ela teve um aumento para 1 bilhão 415, depois ela teve um aumento ainda mais de 1 bilhão 482 e agora ela, no ano passado ela teve um aumento de 1 bilhão 714. Outra coisa que eu analiso também, pessoal, é o EBITDA, que seria o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. E aqui, geralmente, algumas pessoas falam que qual que é a geração de caixa dessa empresa. Quer dizer que a sua receita ela é maior que os seus custos. Outra coisa que eu analiso também, pessoal, qual que é a receita líquida desse negócio. E geralmente a receita ela tem que também ser crescente. Pessoal, lembrando que também o EBITDA ele provavelmente tem que ser crescente. Outra coisa também, pessoal, que eu analiso é o patrimônio líquido da empresa. E também o patrimônio líquido ele deve ser crescente. Outra coisa que o pessoal analisa também é a questão do pagamento de proventos. Eu não utilizo muito essa métrica. Geralmente quando eu vou analisar uma empresa, eu realmente vejo esses outros parâmetros que eu informei para vocês. E por último eu verifico se essa empresa está sim pagando dividendos ou não. Mas eu não sou uma pessoa que é focado em empresas que pagam dividendos. Eu sou mais focado em empresas de crescimento
empresas que realmente são uma empresa que vai me dar um sossego ali no meu patrimônio. Então eu divido minha carteira, minha estratégia de investimento são em empresas que vão me dar uma segurança e algumas empresas que vão me dar uma rentabilidade maior, que caso ela cresça bastante, ela no futuro poderá sim me distribuir alguns proventos, mas eu não foco nisso aqui não, tá? Foi uns parâmetros numéricos que a gente verificou aqui, tá, pessoal? Mas geralmente esses não são os únicos parâmetros que a gente deve analisar. Uma coisa que eu acho muito importante também é a gente entender qual é a questão de governança dessa empresa, verificar se o conselho de administração ou se o CEO dessa empresa está metido em alguma falcatrua, em algum rolo errado. Se vocês estudarem os livros do Philip Fisher, que foi uma das pessoas ali que ajudaram o Warren Buffett com seus investimentos, vocês vão verificar que o Philip Fisher ele preza muito essa questão das pessoas que estão à frente daquele negócio. Porque o negócio sim se faz com pessoas e as pessoas que tomam decisões todos os dias ali sobre aquele negócio. Bom pessoal, pelo vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo. Caso você não tenha deixado o like ainda, peço que você deixe o like, isso é muito importante para toda a nossa equipe de produção. Saber que estamos no caminho correto, que estamos fazendo conteúdo de qualidade, isso é muito importante para a gente. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês, vou tentar responder todos os comentários aqui. Caso ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, pois eu estou postando os vídeos semanalmente com conteúdo de qualidade para você investidor. Então é isso pessoal e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!